Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito. Hoje vamos falar sobre traição, gente. Eu vos declaro homem, marido e amante. Afinal de contas, se tem uma coisa que é parte intrínseca da história da nossa sociedade, é traição, gente. Você conhece alguém que já foi traído ou traída? Ou você, quem sabe, já foi? Ou melhor ainda, será que você é a amante em questão? Ai, aí é melhor ainda. Quero mais ainda saber sobre a fofoca que você tem pra nos contar. Afinal de contas, né, traição, gente, é parte da história da humanidade. Quando a gente faz os nossos vídeos aqui de fofocas de família, o que mais tem é fofoca de traição. E hoje nós vamos falar sobre elas. A OM, a outra mulher, que tem sido pauta de conteúdo na internet. Várias criadoras cristãs, principalmente. Estou tá comendo as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o céu? Falando sobre o fenômeno dessa outra mulher. O que seria essa outra mulher? Seria, gente, aquela que é, no caso, a destruidora de lares, né? A mulher terminou o casamento, o homem foi ficar com outra e aí ela é a outra mulher, a vilã. O próprio Satanás. Quando ele está usando aliança com a OM, o que fazer? Gente, o meu também usou. No início, quando eu via aquela aliança, eu surtava. Mas depois, com o tempo, gente, olha só, é só mais uma circunstância. Só que para essas mulheres, né, principalmente as cristãs, o casamento feito perante Deus na igreja não acaba jamais. Então não adianta ele estar com a amante, né, ou abandonou a própria casa dele com a mulher com quem ele se casou, porque o casamento não chegou ao fim. Meu marido tem uma OM há 13 anos e tem um filho com ela. Tem jeito ainda, enquanto a vida há esperança. E elas criam conteúdo sobre isso, dando dicas para quem está nessa situação, como restaurar o seu casamento, será que tem salvação? Então nós vamos abordar um pouco desse fenômeno aqui hoje nesse vídeo. Olha, gente, isso daqui é traição, tá vendo? O Chico sempre me traz, Chico, não é possível, de novo isso. Oi, eu sou o Matheus. Ah não, Chico, volta aqui. Ah não. Eu começo a falar, o Chico vai embora, quando eu tô em silêncio o Chico fica. Pode falar que a tua voz irrita. Mas as OMs também não são só amantes, né? Às vezes o casamento simplesmente acabou, o marido divorciou, casou de novo. Casou de novo, mas e essa outra é OM também. Aí às vezes o marido casou com outra, a ex-mulher vira amante, mas na cabeça dela, ela ainda é a número 1. É um fenômeno muito louco, gente, muito maluquinho, mas contextualizando, né, gente? A traição é uma coisa histórica, vem da Grécia e da Roma antiga, né? Já tínhamos esse padrão de casamento monogâmico que a gente tem hoje em dia. Só que antes, gente, diferente de hoje em dia, as amantes já eram aceitas. Já vinha no pacote, né? Ser amante é a melhor coisa do mundo. Amante, ela não lava cueca cagada nem meia furada. O que talvez hoje facilitaria a vida de muitas pessoas. Talvez isso não existiria se tivesse mantido esse padrão. Apesar de você ter aquela pessoa, né, principal, que você tem o seu casamento, você está permitido dar aquelas escapadinhas, né? Mas é claro, a gente, mesmo historicamente, para os homens, para as mulheres, ó... Só para as meninas, hein? As meninas, é só um mesmo. Para os homens, gente, é o relacionamento aberto de hoje em dia, que é aberto só para o homem. E curiosamente, gente, apenas 10% dos mamíferos têm relações monogâmicas durante a vida. Virei mamífera, só mamo. Ou seja, a gente já entra naquela discussão que causa a Terceira Guerra Mundial. Nos comentários eu vou deixar para vocês sobre monogamia, né? Eu não vou nem entrar nesse ninho de abelhas. É ninho de abelhas? É ninho de mafagafos? Vocês sabiam também mais uma curiosidade histórica aqui, ó. Vamos mostrar cultura pra esse povo? Que na monarquia francesa existia um cargo real pra amante. Por anos, sabe? Ao longo de vários reinados, ela estava lá, gente, sendo a amante, né? Porque uma só não era suficiente pro rei e tendo seus próprios aposentos reais. Talvez eu acho que muita gente se interessaria mais em ser a amante e desfrutar, né, dos prazeres e dos benefícios que a realeza fornece do que ser rainha de fato. Eu acho que talvez muitas pessoas prefeririam ser amante. Você prefere ser amante? Você preferiria nessa situação? Conta aí pra gente. Mas muitas pessoas têm descoberto esse nicho da internet sobre essas criadoras de conteúdo falando sobre a OM e estão assim chocadas, gente. Olha só esses tweets. Hoje meu TikTok só tem 2 temas: crente e corno falando da OM e poemas depressivos. E se amanhã eu não acordar? O que você faria? Eu entrei no nicho de TikTok da mulher corna.
ela chamando as amantes de OM, outra mulher. Simplesmente está aparecendo vídeos no meu TikTok de mulheres casadas que sabem que são traídas e dão dicas de como salvar o casamento. Assim, gente, né? Como que você dá a dica se o seu não está salvo? Isso me fascina um pouco, assim. Elas metem versículo bíblico no meio e ainda chamam a amante de OM e vários outros tweets de pessoas completamente chocadas, gente. E o que é mais fascinante é porque eu acho que é muito triste, assim, porque são mulheres que estão vendo o casamento acabar e recorrem a Deus pra ter um pouco de esperança, né? Porque assim, gente, pra Deus a esperança nunca morre, né? O casamento já tá morto. Mas não só isso, algumas religiões proíbem o divórcio, então essas mulheres têm que recorrer às armas que têm, porque o divórcio não pode acontecer. Porque pra ela, se o casamento foi firmado perante a Deus, ele é eterno. Não adianta, ele tá com a outra, não importa, o casamento ainda é com você. É corna, mas dorme com ele todos os dias. Ele finalizou o casamento com você, ele divorciou e ele casou de novo com a outra, e agora ele está com outra. Não importa, algumas mulheres continuam acreditando que aquele homem, né, é delas. E a outra, mesmo casada com ele, é a amante. Você tá doida, garota? Você é certo. Deus não oficializa divórcio. Deus não aprova, gente. Assim como elas gostam de acreditar, né? Essa daqui faz até uma metáfora sobre o divórcio, né? Ela relaciona o divórcio com uma coisa muito curiosa, gente. Com cortar o dedo. Vamos ver? Vamos desfrutar desse vídeo juntos? Muitas pessoas acham que o divórcio é a solução para quando há uma traição. Deixa eu te contar. Conte. Imagina você ter um corte no seu dedo, está sangrando e você não consegue parar o sangramento de imediato. A solução é cortar o dedo para não ter mais sangramento? Óbvio que não. Então, uma coisa que eu quero falar pra você é que se no seu casamento houve uma traição, acredite no que eu vou te falar. O problema não está na traição. O problema é que antes da traição, provavelmente vocês já estão afastados, o relacionamento já está frio, vocês já não estão tendo mais tanto contato, tanta comunhão. Gente, é tão louco pensar isso, porque assim, às vezes realmente temos que deixar ir, sabe? E é melhor para a própria mulher mesmo. Às vezes esse homem, gente, não presta. Às vezes este homem é um livramento, ele sair da sua vida, sabe? Um livramento. Mas eu acho que fica muito essa culpa católica, principalmente às vezes da igreja, de pensar... Nossa, eu não posso ter essa decepção de finalizar o meu casamento, que deveria ser eterno. Gente, às vezes, me desculpa, tem que finalizar assim. Tem que finalizar assim, sabe? Às vezes esse homem é feio, sabe? Porque muitas vezes esses homens que ficam mulheres brigando, gente, brigando por homem feio, por homem que não presta, sabe? Mas firmei meu casamento na igreja, não pode acabar nunca. Eu preciso fazer acontecer, por mais que ele seja um bosta, a gente precisa resolver ao invés de finalizar. Não, finaliza sim. Sim. E assim, gente, a gente não precisa nem entrar no mérito da não monogamia, porque pra essas pessoas isso não chega a ser nenhuma opção. Não é uma opção, né? E é um perigo, porque, por exemplo, o vídeo que essa mulher fala que ela joga a culpa na mulher. O homem traiu. Ele que tá prejudicando o casamento, porque a mulher tá quietinha no canto dela. Ela não tá fazendo nada. O homem traiu, foi viver com outra. A mulher está tentando restaurar o casamento. De quem é a culpa? Adivinhem. Da mulher? Que não fez por onde? Porque se o homem saiu é porque a mulher foi culpada. Relacionamento onde o eu está prevalecendo, a minha vontade, o meu prazer, o egoísmo. Um relacionamento onde o eu está prevalecendo. Por isso que o homem foi embora. Porque a mulher é egoísta. Ela tem que pensar no homem também, tadinho. Tadinho. Tadinha, que barra. Poxa, ele é fraco, ele teve que trair, né? Mas não é porque ele... entendi. Ai, tadinho, coitado, ele precisou trair. Você não pode ser egoísta a esse ponto. Você tem que entender e restaurar o casamento e não finalizar e divorciar. E não é divorciando que a gente soluciona o egoísmo, não é verdade? Então, deixa eu te contar. Para, respira, cuida de você, vive a sua cura emocional e eu te garanto, não, o divórcio não é a solução para a traição. E sim, uma renovação da mente, um temor ao Senhor, um encontro com Deus é que vai fazer você, ao invés de optar pelo pecado, optar em obedecer a Deus e guardar sua aliança e seu casamento. Ai, gente, eu acho um tanto quanto problemático esse pensamento. Porque esse tipo de pensamento faz com que muitas mulheres acabem permanecendo em relacionamentos horríveis e que fazem mal pra elas. Esse tipo de pensamento faz ainda com que ela acredite que a culpada é ela. Não é um homem que foi um escroto. Ela que foi escrota por ser egoísta e não entender o lábio do coitado do homem horrível, feio, que traiu ela. Eu sou muito otária, eu tô chocada. Tem um negócio de coach também, né? É muito coach motivacional. É coach motivacional para cornas, coitadas. Cristãs. Cornas cristãs. É um nicho muito específico. Apesar de ser um nicho muito específico, é um nicho grande, tá? Não é nem um nicho, na verdade. Não é um nicho. É um grande grupo de pessoas, né, gente? Ou seja, para elas têm que permanecer no casamento mesmo que exista uma amante. Elas têm que permanecer e perdoar o homem e fazer por onde.
Tem algumas que respondem dúvidas de seguidoras, né? Essa daqui, por exemplo, gente, ela responde várias dúvidas que as próprias seguidoras dela mandam. Ela respondeu uma mulher que falou que tem uma OM, o marido tem uma OM, gente, há 13 anos. Nossa, mas ele não gente, é OM 13 mais, anos, não né? é OM, já é a principal, né? Meu marido tem uma OM há 13 anos e tem um filho com ela. Tem jeito ainda, enquanto a vida é esperança. Que tudo. Essa foi a resposta? Não, tem mais um pouco. Mas esse início eu já não aguento enquanto a vida é esperança. Porque nesse caso, se não tiver esperança, acabou de vez. Eu não aceito! Tem 13 anos, gente. E ela tem um filho com ele. Será que ela realmente já não é a mulher principal agora? Será que ela realmente é a amante? Porque às vezes essas mulheres elas começam a delirar e começar a pensar que mesmo ele terminado com ela ainda é a principal. Para de ser doida! A gente precisa crer nisso. Você está disposta a perdoá-lo por tudo isso? Não esteja. Você está disposta a viver uma vida nova? Claro que esse homem, gente, como tantos outros e mulheres também, precisam de libertação, precisam de salvação, precisam de cura. E claro que ela pensou, nem ela sabe como é que ela vai parar esse pensamento, né? Ela tá calculando em tempo real. A rota. Tipo, nossa, como é que eu vou ajudar essa coitada? E claro que traído, ele também precisa ser tratado, né? As emoções dele também precisam ser restauradas. Mas às vezes o homem, ele não tá se considerando com problemas. Na verdade, o homem já se encontrou, porque ele não tá vendo problema nenhum. Ele tá vivendo a vida dele ali, traiu e foda-se, já abandonou a outra. Quem tá com problema é a mulher, coitada. Que não aceita o fim do relacionamento, que às vezes é um livramento pra ela. É porque ela quer que ele volte, né? Por conta do contrato com Deus. A culpa católica. Será que eu vou conseguir achar eles? Bora atrás desse povo! Vocês não vão fugir de mim, não! Vocês possam viver um novo tempo. Mas tem jeito sim. Só não tem jeito pra morte. E se você conhece Jesus, se você entrega a sua vida pra ele, até pra morte tem salvação. Nossa, gente, mas aí realmente, né, você acredita em tudo, é porque realmente já não tem mais o que fazer, né, você tem que acreditar que depois de 13 anos ainda tem salvação. Não, gente, não tem salvação, talvez, sabe, às vezes não tem salvação. E esse negócio, se Deus perdoa, assim, uma pergunta, né, se Deus perdoa tudo, quando você é cristão, ele não perdoa o divórcio, não? É mais fácil pedir o perdão ao divórcio? É mais fácil, faça você como o homem fez. Case com o outro, gente, deixa ele pro passado, esquece esse homem, gente, não presta. Você precisa de mais provas de que ele não presta, ele tá há 13 anos com outra. Depois disso tudo, tu largou o miserável, né? Eu largar meu homem, amiga, largo não. Porque é isso que Satanás quer, que eu dê meu macho pra ela, que é pra depois ela debochar da minha cara dizendo que me tomou. Ele foi Deus que me deu, mulher. Meu homem eu não largo. Ou seja, nem isso, né? É porque quando a gente foi pesquisar essas coisas aí, me parece também que às vezes o cara só terminou e foi embora e a mulher que ficou meio maluca. Supostamente maluca. Supostamente maluca. Porque tem alguns casos aí que o cara teve uma amante, tem casos também que o cara simplesmente terminou o relacionamento. Terminou o relacionamento e a mulher não aceita. Cabeça da mulher não aceita que acabou o relacionamento. Ele pode ter seguido a vida dele, mas a mulher acredita que não, que eles ainda estão juntos. Na graça de Deus. Olha, mais uma pergunta que ela respondeu. Marido casou com a OM no papel. Casado no papel? Como assim casou com a OM? Não é a OM, gente, ela é a nova mulher. Ele casou de novo. Ele casou de novo, ela não é mais uma amante, ele literalmente casou com essa mulher. Mano, você tem algum problema? Não, o que é isso, gente? Não podemos chegar nesse ponto aqui também. O homem casou com a OM no papel. Tá mais do que declarado que esse relacionamento chegou ao fim. Temos que entender quando chegou ao fim. Até Deus já tá aceitando. Até Deus já tá falando... Moça, deixa de ser louca. Esquece esse homem, vai viver a sua vida que você merece. Continuar lutando pela restauração? Nossa aliança ainda é válida pra Deus? Se um dia você se casou oficialmente com ele, né? Se vocês oficializaram no civil o teu casamento, sim. Mas eu não entendo isso. Ela falou, se vocês oficializaram no civil. Mas Deus trabalha em cartório agora também? Não, Deus é só a igreja, né? O casamento de Deus é na igreja. Não é Deus no cartório. Não trabalha no cartório. Cartório é criação do homem. É coisa legal? Não entendo isso. Já tá misturando a igreja com o casamento civil. Não faz sentido. São duas coisas diferentes. A tua aliança vale pra Deus? Ela falando que a aliança vale pra Deus se casou no civil. E se tiver casado só na igreja, não vale? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Deus é Deus da primeira aliança. Eu acredito nisso.
me baseando na leitura das escrituras. Mas nas escrituras não tinha cartório. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Essa mulher, ela acredita e defende para essas mulheres que querem acreditar nisso, que o primeiro casamento é o que vale. Se o homem já tá no 5º casamento, gente, não importa. A primeira mulher ainda tá lá acreditando, sozinha em casa, abandonada, coitada. Que aquele homem que tá no 5º casamento já é dela. E que ela ainda passa a vida toda, igual a outra que passou 13 anos, acreditando que o homem é dela, que ela ainda vai reconquistar ele. Quando ela já poderia também estar no 5º casamento. Vamos ver tudo que há pra viver. Tem alguns relatos que é até difícil entender o que tá acontecendo. O que é isso? Às vezes eu acho que as duas mulheres dos dois lados se veem como a outra mulher. Quem é a amante da situação e quem é a principal? Ou será que nenhuma das duas é nenhuma das duas? Porque às vezes pode ser isso também. Às vezes o homem considera as duas como no mesmo patamar. São elas que estão brigando entre si pra decidir quem é a principal e quem é a amante. Será que as duas são amantes ao mesmo tempo? Será que não poderia ser melhor, gente, acabar esse problema virando um trisal? Eu acho que às vezes seria a solução, sabia? Pena que Deus não permite. Sim, menina. Porque olha só essa daqui, gente. Essa tem um questionamento muito interessante. E quando ele já está usando aliança com a outra mulher? O que fazer? Gente, mas se ele tá usando aliança com a outra... Ele tá casado com a outra. Será que na verdade não é você que é a outra? Muito estranho isso. Quando ele está usando aliança com a OM, o que fazer? Gente, o meu também usou. O meu marido usou uma aliança com a outra. De início, quando ele começou a usar, ele chegava aqui em casa, ele tirava e guardava. Mas às vezes ele vinha aqui e ele esquecia, né? Então ele começou... Ele esquecia a aliança na casa dela? Ou ele esquecia de tirar? Então ele não tem aliança com ela, ele só tem aliança com a outra? Com a outra, só que a outra na cabeça dela que é a outra mulher. Eu tenho uma triste notícia pra contar pra ela. Eu acho que ela é a outra. Mentira que ele fez isso comigo. Talvez eles casaram, ele casou de novo com outra pessoa e agora ela virou amante. Isso acontece demais, só que ela, mesmo agora estando em posição de amante e ele estando compartilhando a vida com outra, de forma já, tipo assim, pública, não apenas pública, como também registrado no casamento civil, no casamento cristão, também na igreja às vezes, que é no do casamento anterior, essa primeira mulher continua se considerando a oficial. E agora ela briga contra a outra, porque a outra é a amante. Porque ela foi a primeira, porque o primeiro casamento é o que conta. Não sei o que vocês acham disso, né? Muito polêmica, né, gente? Muita polêmica. Vocês conhecem isso, inclusive, do outro lado, né? Porque a gente tá falando aqui de mulheres que estão passando por isso. E homens? Vocês acham que homens passam por esse tipo de situação também? Ou não? Ou se passa. O outro homem... Vou usar aliança com ela. Tinha uma época, às vezes, ele vinha mesmo já disposto a arrumar confusão, porque no início, quando eu via aquela aliança, eu surtava. Mas depois, com o tempo, gente, olha só, é só mais uma circunstância. Gente, coitada, é tanto sofrimento pra essas mulheres que ela mesma falando, ah, é aliança. Ah, é só mais uma circunstância que eu passo, é tanta coisa que eu passo. A aliança, sinceramente, eu não tô nem aí. Será que ela já não é a amante empoderada? E, mas também tem uns caras também que mantêm duas famílias, né? Isso é um clássico brasileiro. E às vezes, é curioso isso que a gente vive na nossa sociedade, porque às vezes tem pessoas que já estão com duas famílias e as duas famílias sabem, mas não lidam com isso. Será que isso já não configura uma não monogamia? Uma não monogamia não conversada? Acho que sim. Só que uma não monogamia é só pro homem, né? É, mas é aí que tá. É o benefício, gente, dessas coisas é sempre pro homem. Pra mulher, não. As mulheres são monogâmicas. As mulheres têm que aguentar e têm que sofrer. O homem, o homem tá nem aí, ó. Desfruta desse benefício. Tanto é que elas discutem sempre sobre a outra mulher, né? Elas não discutem homem, gente, sobre o homem. Será? Por que uma sempre joga a culpa na outra mulher, né, gente? Mas e o homem, gente? O homem que é o escroto da situação. Será que não estamos enxergando isso? O escroto é o homem. A amante, gente, também é uma coitada. Também tá sofrendo por... Às vezes não, né? Temos amantes aí, a gente vê que não são coitadas, não. Mas assim, o fato homem. ela tinha que bater boca com o marido, né? E não com o marido. Ah, o marido é um coitado. E a outra, e a amante é uma vadia. O seu marido também é um vadio. Você tem que entender isso. O seu marido é um vadio. Essa daqui, inclusive, ouviu uma metáfora muito interessante, gente. Morar sem casar é deixar a porta aberta. A diva fazendo isso enquanto se maqueia, né? Eu e meu parceiro, a gente não tem vontade de casar, porque a gente é mais do que casado. A gente mora junto tem não sei quanto tempo. Então, amiga, a gente precisa conversar sobre isso, porque na verdade só é casado quem de fato casou. E eu quero explicar pra vocês uma visão muito interessante que uma psicóloga especializada nessa parte sistêmica...
psicólogas são essas, né, gente? Fechem as faculdades de psicologia. Explicou no ano passado, porque depois de 6 anos morando junto, a gente resolveu oficializar e casar. E ela me disse, Thaís, sabe por que é tão importante o casal realmente casar, oficializar? Por quê? Eu perguntei por quê, e ela me disse, porque quando o casal não oficializa, eles não casam, mesmo morando anos juntos, eles deixaram uma porta aberta. E nessa porta aberta, uma terceira pessoa mais interessante pode chegar. A OM, a destruidora de lares, porque o seu marido nunca é culpado, tadinho. O culpado é a tentação que chegou da terceira mulher, da OM. Da vadia, né? Da da vagabunda, da piranha. Porca, relaxada, xixecuda. Todos os casos que você já mostrou, e todas elas eram casadas. Então essa porta aí não fecha muito bem, não. Mas pode chamar o chaveiro. A outra aqui tem até uma teoria, gente. Sabe aquela teoria de quando uma coisa cai no chão, você pode comer em quantos segundos? 3 segundos, 3 segundos? Acho que cada pessoa tem uma regra individual 3, pra isso, 5 né? segundos, né? Que aí não tem problema, que não deu tempo das bactérias subirem, né? Tem uma lógica parecida para o casamento também, gente. O homem, ele só precisa de 7 segundos para atrair. Vocês acreditam nisso? Ou seja, gente, 6 segundos é o limite. Esse é o processo. Isso faz parte do processo para quem busca pela restauração. O fato dele te ignorar, te tratar mal, é porque ele tá tendo vida sexual com uma outra mulher que provavelmente tá trazendo aquele encanto, né? Ela faz até uma pausa pra organizar as palavras dela, né? Parece que ela vai pensar assim, com outra mulher que faz mais gostoso. Que horror. É que a gente sabe que, gente, sexo não paga conta e sexo é muito momentâneo, né? E é uma estatística que 7 segundos... É uma estatística IBGE. Do IBGE, tá? É oficial, gente. Quem é que fez essa pesquisa? Eu quero saber. Porque se é oficial, cadê a pesquisa? Que pesquisa é essa? Eu quero na minha mesa. Então, às vezes, o homem, ou a mulher, né? Acaba uma história de anos de aliança, de amor, de comprometimento, de família, por causa de 7 segundos de espirrada. Espirrada. Espirrada por onde? E então, gente, o que fazer pra restaurar esse casamento? Será que a resposta é o quê? Pra muitas a resposta é oração. Essa daqui, gente, está fazendo o quê pra acabar com o relacionamento do homem dela com a outra mulher? Tá orando, gente, pra quê? Pra que Deus perturbe ela, gente. Aí eu fico pensando, gente, mas será que não tá desperdiçando o tempo de Deus? Mas ele pediu tanto, com a mãozinha junta, coladinha aqui. Ele fala, meu Deus, mas é que ele pediu mais que o pessoal da Síria. Gente, imagina Deus no meio da madrugada falando, ah, não, minha querida, pode deixar que eu vou lá perturbar ele. Olha, respondendo essa pergunta aqui, eu vou falar pra vocês pelo que o meu marido me falava, tá? Eu orava muito na madrugada. Na madrugada, coitada, perdendo o sono orando. Tem que tomar melatonina. Tem que tomar, sabe? Rivotril, gente. Já é Rivotril, Zolpidem. Falando sobre isso, né? Orar 3 horas da manhã, fazer campanhas, batalha espiritual. E o meu marido falou que muitas vezes ele acordava na madrugada, né, se questionando, se sentindo angustiado, se questionando o que ele estava fazendo ali, o que ele estava fazendo com a vida dele. Só que, deixa eu dar um adendo, tá? Muitas vezes eu orava e tinha certeza que aquele dia ali estava tocando ele alguma coisa, aquela madrugada, aquela oração que eu fazia, que eu pedia mesmo. Será que estava tocando mesmo, gente? Ou talvez ele só tava com insônia. Ou talvez tu tava com porque culpa, ela né? tá com insônia, né? E que eu pedia mesmo pro Espírito Santo incomodar ele de alguma forma, tá? Ela falou, é isso mesmo, gente. Eu pedia pro Espírito Santo ir lá e cutucar. Falei, ei, DJ! Para essa fornicação! Aí, sabe, as pessoas também ficam escolhendo essas coisas de religião, gente, e ficam banalizando também, sabe? Eu acho que às vezes chega a ser um desrespeito que a pessoa não para pra pensar, sabe? Gente, para pra pensar. Você tá no meio da madrugada pedindo pro Espírito Santo incomodar o seu marido que está te traindo. Na cama com outra pessoa. Você não acha que é um desrespeito com Deus, assim? Você não acha que Deus tem mais coisa pra fazer? Gente, estamos vivendo um período de guerra. Gente, eu acho que temos que botar um pouco a mão na consciência. Uma mão na cabeça e outra na Bíblia. E às vezes, sabe, também se ocupar e botar a mão em outro lugar também. Temos até aqui uma dica, gente, como você descobrir se está sendo traído, né? Um teste da traição. Vamos ver, é um teste da garrafinha. Método infalível de descobrir traição. Método infalível de descobrir traição. Leva alguma coisa de casa e finge que achou ela no quarto ou no carro da sua namorada ou namorado. Se ela responder, isso não é meu, nunca vi isso daí, parabéns, ela não te trai. Agora, se ela agradecer e mentir que ela tava procurando por isso, é porque ela não tem certeza se não foi o amante que deixou ali. Olha
Olha, interessante, gente. Vocês já passaram por alguma situação assim? Já descobriram traição de alguma forma curiosa, né? Como tem um caso lá da Shakira, da Geleia, né? Um caso histórico. Ela desmentiu, né? Ela disse que era mentira isso, inclusive, né? Foi uma grande fake news. Eu quero acreditar, vou querer continuar acreditando, porque eu acho que fica mais interessante a história assim. Mas a gente tem que pensar um pouco também, gente, o lado da amante. Será que a amante tá triste, se sentindo culpada, né? Porque na cabeça das mulheres, a amante, né? Ela deve pensar o dia inteiro, né? Nossa, como eu quero roubar esse homem pra mim. Às vezes não quer não, tá? Às vezes a amante quer ser amante mesmo. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Ela tá ocupada com outras coisas. Tá ocupada com outras coisas. Ela quer permanecer sendo amante, porque às vezes é mais benéfico ser amante. E tem menos preocupações. Eu conheço muita mulher casada que diz desse jeito. Eu não sei como é que fulaninha consegue ser amante, ser a segunda opção. Deixa eu bater aqui uma real pra senhora. Olha, ser amante é a melhor coisa do mundo. Amante, ela não lava cueca cagada nem meia furada, cheia de chulé. Você não tem que lidar com a roupa suja. Você não tem que se preocupar de lavar a roupa dele. Não tem que se preocupar com as tarefas de casa. Você vai lá e você fica só com a parte boa. Só fica com... E aí a parte ruim fica com você. Amante não fica até meia-noite olhando o telefone 24 horas pra saber se o macho tá online ou não. Preocupada com as pontas. Amante, quando ela vem levar um chifre, ela já tem passado 10. E ser amante é tão bom, senhora, eu vou lhe dizer. Tem mulher casada que descobre a galha, deixa o marido, meses depois fica se encontrando com ele escondido, sendo amante. Ela deixa de ser casada pra ser a quenga. Pra senhora ver o quanto é bom ser amante. Wow, that was so powerful. Então, às vezes, gente, será que é tão ruim assim ser OM? Talvez é bom você repensar. Será que você que tá sofrendo porque o seu homem está com uma OM, será que não é hora de você virar uma OM? Credo! Talvez você tá tão preocupada de destruir o seu casamento perante a Deus e Deus não tá preocupado assim. Não. Deus quer que você seja feliz. Vamos aproveitar a vida, sabe? Eu quero gozar. A vida com você. Vai ficar com o outro, minha filha. Termina esse casamento, deixa de ser doida, larga esse bosta desse homem. Às vezes é homem feio, mas fica brigando por homem feio. Acaba esse casamento, ó. Um beijo, vai pra próxima. Assim como ele seguiu, siga também. Conta aí pra gente as experiências de vocês com traição. Já foram traídas? Vocês já traíram? Ou será que vocês são a amante? Será que você é a OM? Conta aqui pra gente, compartilha seus casos de traição. O que vocês acham sobre esse movimento? É um pouco chocante para alguns, né? Um pouco normal demais para outros. E a gente quer saber de você, gente. Deixa aí, compartilha suas opiniões. Enfim, histórias, fofocas que nós queremos saber. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!